Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 30 ao 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: "Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco." Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos lembra a uma cena tão humana quanto divina. Os apóstolos retornam de suas andanças exaustos, contando tudo a Jesus, o que haviam feito e ensinado. Mal conseguem respirar direito, de tantas pessoas chegando, saindo, exigindo atenção. Então, o mestre lhe diz, com ternura: "Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco." Caramba, que convite delicioso! Quem nunca sonhou em largar tudo e fugir para um cantinho sossegado? Para nós, essa cena soa como uma música no meio de uma barulhenta vida. Corremos para lá e para cá, atolados em tarefas e compromissos que não dão trégua. Mas Jesus aponta outro rumo. Ele percebe nossa fadiga física e mental. Ele reconhece que precisamos de silêncio para recarregar a fé, organizar as ideias e reencontrar a força. No entanto, algo inesperado acontece. O povo descobre para onde vão e, num piscar de olhos, chega antes dos apóstolos. Imaginemos a expressão de surpresa deles ao desembarcar e ver a multidão faminta de esperança. É aqui que surge o gesto comovente de Jesus, que olha para aqueles homens, mulheres, crianças e sentem compaixão. É como se uma brisa suave tocasse seu coração, revelando quão precioso cada um de nós é aos olhos de Deus. Essa compaixão de Cristo não é apenas pena ou emoção passageira. É uma força profunda que o faz agir. Ele vê pessoas como ovelhas sem pastor, sem direção, sem amparo. Então, começa a ensinar-lhes muitas coisas e dar alimento de sabedoria, luz para mentes cansadas. Essa cena recorda que o verdadeiro descanso não é o luxo egoísta, é condição para servir melhor. Pois quando paramos e bebemos da fonte divina, voltamos mais firmes para amar. Contudo, notemos a beleza desse contraste. De um lado, o desejo do sossego merecido. Do outro, a realidade urgente de gente perdida, desorientada, precisando de um olhar amigo. Jesus encontra equilíbrio. Ele cuida dos discípulos, mas também não ignora a sede do povo. Em nosso dia a dia, será que conseguimos esse mesmo equilíbrio? É natural sentir vontade de dar um tempo e cuidar de si mesmo. Mas se o outro precisa, será que conseguimos doar mais um bocado de paciência e atenção? Com certeza não é fácil conciliar trabalho, família, estudos e ainda achar o espaço para o repouso e oração. Por isso Jesus nos inspira. Ele nos convida a uma vida de estafa contínua, mas há momentos de recolhimentos e escuta do Pai. Depois retornamos à multidão levando a palavra e compaixão. Então, essa frase, "Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco", vale para você, que talvez esteja no limite das forças. Vale para mim, vale para todos nós. Convido você a olhar para dentro e perceber como anda o seu eu interior. Está pesado, cheio de preocupações, como quem carrega sacos de pedra nas costas? Se for o caso, atenda ao chamado do Senhor e busque um instante de sossego, seja numa igreja silenciosa, no quintal de casa ou até mesmo em um cantinho do quarto. Converse com Deus, abra o coração, permita que Ele renove as suas energias e ao mesmo tempo mantenha os olhos abertos para aqueles que correm atrás de ajuda. Tem gente por aí que vaga sem pastor, com sede de uma palavra de paz. Que nosso coração não se transforme em frieza, pelo contrário, quando Deus nos fortalece, descobrimos que sempre há um pouco de amor para oferecer, mesmo nos dias de mais turbulência. Portanto, aprendamos essa arte divina de equilibrar descanso e doação.
que possamos ir a este lugar deserto do silêncio interior e depois retornar, prontos para dar ao mundo tudo aquilo que ele necessita, com paixão e verdade. E sigamos confiantes, pois ele está sempre conosco, seja no barquinho do repouso ou na multidão que espera uma palavra de alento. Que Deus abençoe você, meu irmão, no dia de hoje, no dia de São Jerônimo Emiliani, um santo que fez parte da minha infância, faz parte da minha vida e faz parte da minha história. Foi lá que eu conheci a igreja, foi lá que eu frequentei, foi na paróquia São Jerônimo Emiliani, onde eu me criei e iniciei a minha vida católica. Mas, como a maioria dos seres humanos, infelizmente, na adolescência, por volta dos 13, 14 anos, eu saí pro mundo, né? E saí da igreja. Mas voltei, graças a Deus, com mais vigor, com mais entusiasmo, com mais paixão por Jesus Cristo, como nunca havia tido antes. E São Jerônimo Emiliani fez parte e faz parte da minha vida. Então que no dia de hoje, assim como São Jerônimo Emiliani, nós possamos adorar ao Senhor, amando o próximo, amando os adolescentes, os mais necessitados. Ele que cuidou tanto dos jovens, que se dedicou a vida em cuidar daqueles que mais precisavam. Que eu, você e todos aqueles que me ouvem possam, em qualquer momento da vida, em qualquer momento do dia, estender a mão para aquele que mais precisa de ajuda. E não estou falando aqui de bens materiais, como sempre deixo claro, e é bom frisar. Estou falando de uma ajuda espiritual, de uma conversa, de ouvir um amigo, de ouvir um desabafo, de abraçar, de se colocar à disposição e de mostrar o quanto você está disposto a ajudar. É esse o verdadeiro Evangelho de Cristo, um Evangelho que corta todas as raízes do mal e só deixa brotar o amor, só deixa florescer o amor. Mas o amor verdadeiro, não aquele amor onde o outro te oferece alguma coisa e por isso você o ama. O amor que não necessita de recompensa, um amor que não necessita de forma alguma receber algo em troca. Esse é o amor de Cristo. A nossa vingança como cristãos, a quem nos fazem mal, a quem nos desejam o mal, a nossa vingança tem que ser o amor. Senão não tem sentido ser cristão, não tem sentido se espelhar em Cristo. Que você possa hoje, com a ajuda de Maria, com a ajuda de São Jerônimo Emiliani, ajudar o próximo, sem querer receber nada neste mundo, e sim a recompensa eterna. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.